Talvez seja por ali que a gente vai desenvolver, sabe, um cluster aqui de produção aqui na região, né? A gente já tem muitos profissionais, a gente já tem equipamento de qualidade, né? Sim. Ou quando não tem acesso muito fácil para equipamento top. A gente tem muita mão de obra boa aqui, né? E sem falar nas locações que, meu Deus, né? A gente tem um tesouro, assim, né? Tesouro ainda intocado, praticamente, né? Então, eu acho que a gente tem que desenvolver essas parcerias para alavancar essa distribuição, sabe? Do que é feito aqui. Ou pelo menos do que uma parte do que é feito aqui, sabe? Para chegar em mais gente, né? Eu vejo assim, né? Eu acho que talvez seja o passo que esteja faltando. Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do podcast aqui da produtora RMB Filmes, nesse nosso segmento sobre cultura, focado na cidade de Caxias do Sul. E eu trouxe aqui um convidado hoje muito especial, que é um grande cineasta aqui da nossa cidade, cineasta e músico, o Leandro Daros, vocês já devem conhecer. Se não conhecem, vocês vão conhecer tudo agora. Então, queria que tu te apresentasse um pouco, contasse um pouco da tua história. Bom, primeiramente, obrigado, né, Rodrigo, pelo convite aí. Prazer estar aqui no teu podcast, né? Cara, eu tenho uma história de bastante tempo, né, com envolvimento com a arte, com a cultura, né? Assim, porque eu comecei inicialmente com música, né, lá ainda saindo da adolescência, sim, né? Sim. Montando aquela história de montar as bandas e tal. Aí que é legal de fazer. Exatamente, né? E fiquei a maior parte da minha vida, assim, levando paralelamente a outras atividades, né? Porque eu tenho formação em administração, tive outros negócios e tal, né? Também fui professor de inglês, ainda sou, né? Professor de inglês, tradutor, etc, etc. Mas sempre tive algum envolvimento com arte e cultura, né? Sempre, né? E de uns 15 anos para cá, eu comecei a me envolver também, né? Além da música, com a área do audiovisual, né? Que foi uma coisa que aconteceu meio assim sem querer, né? Ali em meados dos anos 2000, eu descobri um curso online que havia sobre escrita de roteiro, de um professor britânico até. Nossa. E achei extremamente interessante aquilo, né? E fiz o curso. Fiz e me encantei por aquilo. Aí comecei a escrever coisas assim, sem maiores ambições e tal. E o primeiro roteiro, o primeiro esboço de roteiro, talvez não é o primeiro, mas assim, o que ficou mais, né, com algum acabamento, assim, eu acabei levando lá pro Lissandro, né, da Spaghetti Filmes. Sim, a famosa Spaghetti. Né, que é uma grande referência aí na área, né? Nós tínhamos um amigo em comum e apresentei para ele lá, né? E para mim é surpresa. Sim. Ele aceitou fazer. Ele gostou, né? Gostou do tal roteiro e tal. E a gente depois acabou até fazendo uns pequenos ajustes e, enfim. Foi aquela coisa resolvemos produzir, né? Foi aquela coisa bem de bater na porta mesmo. Oi, tem um roteiro. Isso, sabe? Foi uma coisa assim, absolutamente, assim, sem ambição nenhuma, assim. Foi acontecendo, né? E aí a gente... E era sobre o que esse roteiro? Era um roteiro ficcional, era um curta, né? Chamava Ilha das Janelas Fechadas, né? Era uma obra, assim, no gênero realismo fantástico. Ah, que legal. Né? E aí a gente elaborou um projeto ali e tal, fizemos um projetinho de leak na época, né? Conseguimos captar e tal. E eu acabei fazendo, então, além do roteiro, eu acabei fazendo a trilha sonora, né? Que é uma coisa que, né? Sim, tudo a ver, porque eu sempre, músico, né? Sempre mexi com música, né? Me aventurei a fazer a trilha. Até na época eu tive o parceiro Fábio Alves, né? Que grande músico, também aqui de Caxias, né? O Beats, que foi meu parceiro da Cartel, banda Cartel. Trabalhou comigo também nessa trilha e tal. E começou aí, né? Então a gente teve um resultado bacana, tal, teve uma repercussão muito legal. E depois fui estudar em São Paulo, fui fazer um curso realmente, né, na área de audiovisual, tal, na Academia Internacional de Cinema, foi muito bom. Ah, sim, isso é muito bom. Né? Eu fiz lá também. Você fez também? Eu fiz um intensivo de inverno de direção de fotografia. Não, é muito boa, muito boa a escola, né? Conheci muita gente legal lá, tal. E dali pra frente, então, resolvi começar a investir nessa área, né? E já no segundo trabalho eu já estava dirigindo também, né? Achei que era uma coisa que eu sabia fazer, intuitivamente, né? Me metia a fazer, deu certo. E na parte de direção, assim, tu já tinha alguma experiência de dramaturgia, alguma coisa assim? Nada. Nada? Nada.
Nada. Eu acho que é uma coisa meio... Intuitiva, assim? uma coisa intuitiva e um pouco natural também, sabe? Assim, né? Eu sempre fui meio diretor das minhas bandas, assim. Sabe? No sentido de puxar, né? De dar um direcionamento, dar o sabe? norte. E nessa época tu já montava clipe da banda ou nem pensava nisso? Cara, pior é que não, assim, sabe? É uma coisa que sempre... Isso é uma coisa também engraçada, né? Porque eu tive muitas bandas... E a gente era de uma época que a gente não tinha essa preocupação de fazer clipe. Tinha preocupação com a imagem, tanto assim? Não, a preocupação era o som, é a música, só a música. O que, na verdade, foi um erro, né? Sim. E mesmo assim, quando eu despertei para essa coisa do audiovisual, assim, aí veio... Foi com tudo, assim, né? Tanto que aí eu comecei a produzir, né? E fazer projetos, muitos deram certo, outros não, né? E outros estão engavetados, outros estão em produção. Normal, né? Normal. Sim. E como é que é esse teu processo criativo, assim, para tu bolar os roteiros? Tu vai escrevendo sem pensar, assim, como é que eu vou produzir isso aqui? Ou tu deixa mais solto? Sim. Olha, não teria uma regra para te dizer assim, eu faço desse jeito, sabe? Assim... Eu acho que cada curta meu, cada documentário teve uma motivação, sabe? Uma inquietação diferente. Uma inquietação diferente. Por exemplo, esse primeiro que eu dirigi, né? Rua dos Aflitos 70, a temática é abuso infantil, né? Sim, eu cheguei a assistir, Esse eu me lembro que eu estava ainda estudando lá na AIC, quando me surgiu essa ideia de tratar desse tema, né? Primeiro porque é um tema super relevante. Sim, né? Segundo, porque é um sempre tema atual, pouco retratado, né? É porque é um tema difícil também. Difícil, exatamente. E aí também me coloquei como um desafio, sabe? Desenvolver um roteiro que fosse factível para as minhas condições da época, né? E também que fosse um desafio para mim como diretor, né? E foi realmente um desafio, mas conseguimos produzir, conseguimos realizar, tanto que ele foi, inclusive, selecionado em Gramado, né? Sim, e também é um curta que eu cheguei a assistir, não é só do abuso infantil, né? Também tem a questão do idoso. Sim. Ali, a dificuldade dele se comunicar também, dirigir aquilo. Sim, não, foi um trabalho assim, muito complexo, porque lidava com muitas variáveis, sabe? Sim. E muitas questões delicadas, como você colocou, né? Então, foi um desafio tanto na elaboração do roteiro, né? De chegar a um trabalho, ao mesmo tempo, impactante, mas não agressivo para as pessoas que o assistissem, né? Mas que trouxesse à tona esse assunto, né? E repercutiu muito, né? Esse curta-metragem. Então, assim, você perguntou como eu elaboro, né? Então, assim, às vezes é um tema que me incomoda, que eu acho que tem que falar sobre ele, né? Às vezes mas às vezes também são coisas, assim, sabe? Que parece que caem do céu, assim, né? Tipo, por exemplo, teve um curta que eu fiz que teve até... Acho que teve menos repercussão, que foi o... Como é o nome do curta agora, meu Deus? Mais recente? Antônio e os Seus. É que eu falo tão pouco dele que até esqueço do nome. Que é um curta de realismo fantástico, foi feito também... esse foi feito sem nenhum apoio institucional, né? Foi feito assim bem... Foi no amor esse aí? No amor, a galera toda abraçou. Mas ele tem uma ideia, assim, um conceito, né? Assim, básico, primordial, né? Uma premissa extremamente interessante, né? Que é a ideia de como as pessoas pensam, o que as pessoas pensam quando elas estão se despedindo de um morto, né? Num velório, Nossa, né? Sim. Sabe? Esse eu acho que eu não cheguei a assistir. Você não viu esse, né? E também então tem uma relação ali entre o que elas pensam sobre ele e o que ele pensa sobre elas. O cara... o morto está vivo, assim? De certa forma, entende? Existe uma... por isso que ele é realismo fantástico, evidentemente, né? Sim. Mas tem toda uma troca ali de informações subjetivas, né? E que é uma coisa também que eu nunca vi, sabe? Assim, eu acho que a ideia foi muito original, assim, né? Mas, infelizmente, a gente acabou não tendo uma absorção assim? Daquele trabalho, assim. Por exemplo, não entrou em festivais, sabe? Às vezes acontece, Às vezes acontece, entende?
e tem uma ideia ali bacana, sabe? Uma ideia que as pessoas que assistiram ficaram super impactadas, assim, né? Tanto que a gente teve várias sessões, tá? Inclusive com psicanalistas participando, né? Mas esse chegou a circular aqui na cidade? Ele passou na circulou, Radovaz? só circulou na cidade, só. Esse aqui foi só na cidade, né? E tá disponível em algum lugar para o pessoal assistir? Tá assim? disponível, tá no canal lá, Bom, né? vou deixar o link aqui no vídeo. isso. Todos que a gente citar, eu vou Sim, deixar o link pro sim. pessoal assistir. Hoje em dia eu concentro a maioria dos meus trabalhos no meu site, né? Uhum. Esses trabalhos artísticos, né? Então ali você praticamente encontra quase tudo que eu fiz, né? Só não está lá o Ilha, que é o primeiro trabalho que ainda não, que pertence, né? Da Patrimonialmente, né? Pertence a Spaghetti Filmes, né? Então ele não está ali. E alguma outra coisa, assim, por exemplo, paisagens rítmicas também, que né, é mais do Júlio, né? Que é o produtor principal, tal, né? Mas a maioria eles estão ali os trabalhos, né? Nessa área. Né? Me chamou bastante atenção o LeBlanc, né? Com o ator, ele é senegalês, ele é senegalês, sim, o Sheik, né? Uhum. Exatamente. Esse já foi um projeto que também fui convidado para dirigir pela roteirista, né? Pela Laura Maffei, querida Laura, né? Que é uma ótima atriz, inclusive. Sim, sim. E ela me convidou tal para dirigir. Eu também acabei fazendo um script doctoring ali, né? No roteiro dela, tal. A gente também fez um pouquinho, né, mexeu um pouquinho no roteiro, mas enfim, a ideia é dela. E foi um trabalho também importante porque também foi feito num momento em que essa questão da imigração estava muito em alta em Caxias. Você lembra? Sim, que ano que era? 2014, alguma coisa assim? Não, nós gravamos em 17, eu acho. 17. Foi em 17. Sim, mas estava vindo mais os senegaleses, os haitianos. Isso. Aí os italianos aqui já estavam com... Sim. É que teve um fluxo muito grande naquela época de imigração, né, senegalesa. Então o pessoal ficou meio assim, né, tal, né? Então acho que foi super relevante poder falar sobre isso. Sim, né? eu achei ele bem um retrato da cidade mesmo. É um filme de Caxias, assim. Né? Não só Caxias, eu acho, sabe? Eu acho que essa questão, assim, é uma questão que impacta, né, todo mundo, tal, né? E eu achei importante também a gente falar e tratar ela sobre sobre aquele viés que foi tratado, sabe? Porque ali tem o drama principal, ali o personagem principal não é o senegalês. É a moça, é a jovem o preconceito dela, né? Na verdade, não é nem o preconceito dela, é a luta dela, né? Interior dela, entre um desejo de se aproximar do rapaz e o desejo dela progredir profissionalmente. Sim. Então tem essa questão muito clara ali para ela, né? Que é uma questão que acomete as pessoas, é normal. Claro, né? É vida real, sabe? Então, acho que a maneira como a gente colocou essa questão também gerou bastante debate, né, e reflexão, porque geralmente essas questões tendem a ser colocadas de uma maneira assim, mais vitimista, assim, coitadinho, sabe? Sim, sim. E a gente evitou isso, não tem isso nesse filme, né? Sim. Bem pelo contrário, né? Tanto que ele está sempre, na verdade, ele está sempre com... Não é orgulho a palavra, assim, mas ele não tá se diminuindo, né? Não, exatamente. É um personagem que tem uma autoestima muito clara, né? Sim, depois ele até cresce. Não dá spoiler, não dá spoiler. Exatamente. Então tem toda uma história ali, uma trama, né, que evidencia assim o potencial, né, dessas pessoas, porque óbvio, né, as pessoas às vezes chegam aqui, chegam em qualquer país, né? Sim. Com essas dificuldades, né? E não é por isso que não vão evoluir, não vão crescer, não vão se desenvolver, né? Mas sim, foi um trabalho que esse também teve bastante circulação, participou de vários eventos aqui em Porto Alegre, nossa, em outras cidades também, foi bem legal. E que outros trabalhos, assim, teu que tu destacaria? Olha, na área ficcional, eu acho que o meu trabalho que mais teve impacto foi o Grande L. O Grande L, acho que esse eu não vi também. O Grande L é um curta de é um média praticamente, porque deu 22 minutos com créditos, né, um média. Foi gravado em 2013, lançado em 2014. E ele trata da questão dessa hipervalorização do virtual, da virtualidade nas nossas vidas, né? Esse tá bem atual, né? Pois é, não, imagina na época, e num ambiente adolescente, tá? Então, assim, esse grande L, né, é o grande líder, né, no caso, não tem nada a ver com o L atual, né, nada a ver. Esse L do líder, né, no caso, é porque é a história de um menino que sofre bullying, né, na escola, tal, e extremamente inteligente, né,
ele tem interesse numa uma menina lá, tal, tá apaixonado por uma menina. E aí ele cria, através de uma rede social, ele cria uma realidade paralela, assim, né? Ele cria um grupo, tal, ficcional, em que existe um grande líder, né? E esse representante desse grande líder, que é esse personagem fake. Ele cria um perfil falso, né, numa rede. Aham. E esse personagem fake seria o representante desse grande líder naquela região, naquela cidade. Nossa. E ele só lida com adolescentes, só com pessoas da idade dele, né? Uhum. Então, o que acontece? De um menino que sofre bullying, né, que é maltratado na escola, ele passa a ser um manipulador. Assume uma posição de poder. Uma assim. posição de poder. Aham. E é impressionante. E o legal da história é que fica muito verossímil. Assim, você vê e você acredita mesmo que ele atingiu aquele patamar, Uhum. porque a gente começa a pensar, e foi, claro, teve muita reflexão, né? Olha o roteiro de novo aí, né? Na elaboração do roteiro, né? Teve muita reflexão para chegar nesse ponto de ver que, de uma maneira real, ele poderia atingir aquilo, ele poderia fazer o que ele está fazendo, sabe? Na vida Sim. real. Então, assim, por que esse curta teve impacto? Porque, na época, mais do que agora, estava explodindo essa questão, né? Da virtualidade, do celular. Essa Sim, coisa, ainda mais recente, né? né? Agora já praticamente é lugar comum, né? Todo mundo já aceita que todo mundo é falso, né? Sim. Mas na época ainda era um pouco, né? Ainda é mais recente essa coisa do celular, smartphone, né? Sim, sim. Então, nossa, a gente fez... Para ter uma ideia, assim, eu fiz mais de 40 sessões com esse filme, com esse Nossa. curta, média, né? Aham. 40 sessões presenciais e mais de 4.000 pessoas assistiram. Que É é um bastante, número... é Não, é um bastante. número que muito longa-metragem não chega. Com Sim. distribuidora, sabe? No Brasil. E essa distribuição tu fez Não, como assim? tudo contato aqui, ó. Telefone, um passa para o outro, um indicou, sabe? Assim, fiz em inúmeras escolas, fiz em universidades, fiz em instituições, fiz em várias cidades também, aqui da região, em Porto Alegre. Enfim, por isso que eu digo, esse curta teve muito impacto, né? Eu acho que também pelo tema, pela maneira como foi tratado, né? Aham. Pela criatividade que tem ali na criação desse tema, né? E por ser o filme certo na hora certa, talvez, né? Também, né? Tem muito disso, Tem né? muito disso, Às né? vezes produz a coisa muito antes, o pessoal não está Isso, preparado, Isso. né? Ou isso. tu tá atrasado. Isso aí. Sim. Isso aí. Às vezes tu que tá atrasado não se ligou. Exatamente. Mas esse deve ter sido um desafio de dirigir adolescente, né? Foi um desafio até pela logística, né? Porque ali no filme, quem for assistir vai ver que tem cenas com... A gente gravou no Madrimilda, né? Uhum. E tem cenas ali com 80 alunos, 90 alunos. Meu né? Deus, não, é uma mega produção. Não, a gente brinca, mas na época, para um curta, foi uma mega produção, realmente. Sim. Então, a gente tinha a nossa equipe ali, que eu montei, né, para produzir e tal. Foi um projeto de... Acho que esse foi financiado, se eu não me engano. Então, assim, mesmo com poucos recursos, né, a gente conseguiu montar uma equipe muito boa, muito profissional e tal. E fizemos, né? Então, era assim, era megafone lá no pátio do... Bem produção mesmo, né? Produção mesmo, grande. Van cheia de adolescente pra mandar pros lugares. Não, até não teve isso. Não teve isso? Foi tudo no Foi tudo no Madrimilda. Assim, foi as bem... da escola, né? Aham. As que envolviam as turmas foram gravadas ali, né? Mas a gente gravou em várias locações com o personagem principal, o Vincent, né? Uhum. O querido Vincent. Agora, inclusive, ele estava na Alemanha, né? Porque o pai dele é alemão, né? Aham. Então, ele ficou anos morando lá e tal. Agora parece que ele voltou. Continua atuando ou... Não. Foi só Não? aquilo ali. Foi só aquele projeto. Praticamente, não... Pelo menos até onde eu sei, ele não continuou, né? Mas, assim, foi muito, muito bem, assim, o elenco. E, inclusive, muitos daqueles jovens atores, principalmente atrizes, no caso, Uhum. elas seguiram carreira, sabe? Ah, que legal. Foi muito legal, assim. Tem uma delas, a Marcele, nossa, ela tá fazendo uma carreira ótima, assim, né? Como atriz, como modelo e tal. Atriz de cinema, assim. Não de cinema, mais assim da publicidade, né? Aham. Na área da moda e tal. Tem a Duda também, a Andreassa, que está em Porto Alegre. Já fiz outros trabalhos com ela também. E, enfim, foi legal que deu um start para muita galerinha, assim, Sim, sabe? sim. Dessa juventude, E assim. esse pessoal, assim, tipo, de equipe, de elenco, tu chega a repetir bastante? Tu fecha uma... Quando fecha uma sinergia, tu não quer mais largar, né? Mas como é que...
Pois é, né? Como é que funciona Não, isso aí pra ti? Assim, no começo, obviamente, que eu estava tateando, assim, né? Lissandro, me indica, Sim, sim. né? Se você não conhece, vai pedindo opiniões, né? Uhum. Mas, assim, hoje, à medida que você vai produzindo, né? Vai avançando, você vai conhecendo, né? As pessoas com quem você se identifica mais, né? Sabe? Tanto do ponto de vista estético quanto comportamental, enfim, sabe? Sim, porque também tem que casar as ideias, né? Claro, né? Então, assim, tem pessoas que, nossa, eu já realizei inúmeros trabalhos, outras menos, assim, né? Mas sempre tive uma relação muito boa com o pessoal, sabe? Porque até essa pergunta é interessante, porque eu trabalhei sempre com projetos, né? Eu tenho que fazer, olha, o pessoal me convidou a fazer um videoclipe. Tá, eu vou montar uma equipe para esse videoclipe, né? Sim. Qual é o orçamento que tem? O orçamento é X. Bom, então eu posso oferecer isso, né? O meu orçamento é 2x. Bom, então eu posso agregar Mais gente, né? Uma equipe mais profissional, com mais pessoas que vão agregar para o projeto, né? Então, assim, eu tenho uma relação muito grande, assim, com muitas pessoas, né? Sabe? Tanto na área da fotografia, quanto da arte, né? Da produção, assim. Isso é muito legal, sabe? Porque você vai criando essa cultura, né? Mas sabe que aqui, eu lembro quando eu fui fazer o curta aqui, o Anki, eu tinha problema para achar gente para fazer som direto. Olha só. Daí foi por indicação também, mas eu, assim, demorei para achar, assim, eu tava, mas sem o som direto aqui. Não, e você sabe que, e realmente, essa é uma função que tem menos gente. Tem, né? Tem menos gente, Tem um amigo meu lá de Porto Alegre, que foi meu colega na universidade, o Cleverton, que, na verdade, ele começou fazendo o áudio. Ele era super bom no áudio. E eu lembro que, tipo, tinha uma galera que... Porque tinha esse vazio no mercado, assim. Claro, exatamente. Que ninguém pegava o áudio. E agora ele cresceu tanto... Ele dirigiu uma série da TVE, eu acho. Da produtora lá do Gervásio, assim. Ele tá... Que show, olha aí. Não, o cara é bom, sabe? Que legal. E... E você vê uma coisa tão importante, né? Nossa, às vezes eu fico meio incomodado, que o áudio fica meio às vezes segundo plano, em segundo sabe? plano, exatamente, né? Tem muita gente que não se dá conta, assim, né? Que a gente está falando de audiovisual. Tá até primeiro, né? Tá até na frente, né? Sim. O nome, né? E é uma coisa que muitas vezes é deixado de lado. Tanto que existia, né? Hoje eu acho que não existe mais, né? Mas existia aquele conceito, assim, de que filme nacional tem som ruim, né? Sim. Né? Isso Sim. é uma coisa que por muitos anos, né? Foi dito. E realmente, vamos falar a verdade. Sim. Né? Antigamente tinha mesmo som muito ruim, né? Hoje em dia não. Hoje acabou isso, né? Mas Hoje isso é uma preocupação que hoje que a gente tem de recurso também, né? E vou te falar, viu? Assim, se for fazer um levantamento aqui em Caxias, na região, realmente tem poucos profissionais. Assim, atuando principalmente com som direto. Som direto, né? Tem vários estúdios de finalização de áudio, né? Mas captação tem poucos. Eu acho que é um buraco aí no mercado. Se alguém entrar para cobrir, entendeu? Não, até eu tava pensando já, vou voltar a fazer som direto, sabe? Sim. Porque, cara, tem pouquíssima gente fazendo. Uma das coisas que eu foquei lá quando fiz a AIC foi isso, né? A gente fez vários cursos experimentais lá. E me lembro que num deles eu fui o captador, assim, foi um prazer lá, eu com um lá, captando, né? Foi ótimo. Eu pessoalmente acho difícil, eu sempre fui mais o cara da imagem, sabe? Eu não sei, porque a imagem, tu tá vendo ali o que tá acontecendo, assim. E o som é um sentido que a gente não tá tão treinado, sabe? Não é tão explícito, né? Não tá na cara, né? Às vezes Isso. a pessoa pode não tá prestando tanta atenção, às vezes tem um ruído de fundo que tu não percebeu, tu vai ver na mixagem tá lá o ruído, né? Então é uma coisa que tem que ter muita atenção, realmente é uma expertise bem particular, assim, né? Ainda que agora tem um monte de coisa que ajuda limpa, bastante, né? Sim. Às vezes eu pego, tem essa do Adobe Podcast, que sobe e dá uma salvada absurda, né? Exatamente, Mas ela é meio esquisita, não sei se tu já chegou a usar. Sim, já. Ela é meio treinada, eu acho que com um sotaque diferente, eu já passei pessoa que virou carioca. Olha só. Né? Porque do jeito que é treinada. Olha só. E nesse sentido da distribuição, tu foi o idealizador, o criador do Cine Serra, né?
Sim, fui o Como é? idealizador. Idealizador. Isso. E como é que foi essa experiência, assim? Cara, isso também foi uma experiência muito bacana, assim, né? Eu sempre digo que a ideia surgiu justamente quando eu estava em Gramado, 2012 ou 11. Enfim, estava no Festival de Gramado, lá com o meu curta, Rua dos Aflitos 70, e participei de várias rodas lá de discussão, etc, etc. E me chamou muita atenção que eu era o único produtor, o único diretor da Serra, sabe? Sim. E tinha inúmeros de Porto Alegre, e de vários de Santa Maria, e de Pelotas, e daqui, dali, da Serra, só tinha eu. E eu comecei a prestar atenção nisso, né, no ano seguinte também e tal, e depois acabei até fazendo um estudo e via que realmente como era difícil para as produções daqui entrarem no Festival de Gramado. Isso continua, tá? Sim. E aí por eu que tive que tu- essa ideia, pô, e se eu fizesse um festival, né, para a Serra, ali, voltado para a produção da Serra, né? Então aí eu comecei a pesquisar sobre isso, entrei em contato com o Cláudio Troian, né? Nós já tínhamos uma relação muito boa, de amizade, parceria em alguns projetos e tal. E aí, nossa, topou na hora. Vamos fazer, Lê, vamos fazer. Daí a gente acabou elaborando o primeiro projeto, né? E realizamos, então, a primeira edição em 2013, que era focada exclusivamente só aqui na cidade? Não, para a região. Pra Só para a região? região. Só para a região. As cidades aqui da região. Sim. Então, tivemos lá, nossa, foram 30 trabalhos inscritos, uma coisa assim. Bastante. Sim, para um primeiro, principalmente. Cara, repercutiu muito bem, assim, o festival, né? E também a gente, assim, foi engraçado porque quando a gente começou a divulgar, tal, colocou na imprensa, né? Assim, começou a aparecer um monte de gente de fora da região. Mas eu quero inscrever meu trabalho. Dizer, não, mas é só regional. Não, mas por quê? Mas por que você... Sabe? Mas também quer um pedacinho, né? Foi engraçado até isso, né? Aí, no ano seguinte, a gente pensou, bom, se teve essa aceitação, né, e se tem essa procura também pelo nosso festival, vamos abrir um outro segmento. Claro. Então, em vez da gente abrir completamente esse segmento que era regional para privilegiar a produção daqui, Sim. então a gente abriu um segmento estadual, né, um certame estadual. E desde então, e dali para diante, né, sempre teve esses dois certames paralelos, né? E funcionou super bem, sabe? Porque aí a gente podia dar visibilidade e premiação para as obras daqui, Sim. né? E também, claro, para essas obras das demais regiões do estado, sabe? Então, assim, nossa, foi uma carreira muito legal, assim, do Cine Serra, né? Aí, óbvio, veio a pandemia. A pandemia né? bagunçou para todo mundo, né? Bagunçou, assim, a vida de todo mundo, né? Foi terrível e tal. A gente conseguiu realizar, apesar disso, né? Mas, claro, com todas aquelas questões, né, que eram obrigatórias naquela época. Não chegou a transferir para online, assim, foi... Não, aí, veja bem, aí a gente, no primeiro ano, não, né, 2020, né. Aí, em 2021, como continuava, né, a pandemia ainda, daí, então, a gente fez um modo híbrido, né. A gente fez uma sessão de premiação. A gente sempre fazia sessões de exibição também, né, que era uma característica do Cine Serra, né. Isso reduziu drasticamente, assim, né, nesses dois períodos. E a sessão de premiação, a cerimônia de premiação, né? Então, a gente só fez aberta para as pessoas da região. Para ter esse fluxo menor de pessoas. Sim, né? não, Claro, fazer o pessoal se deslocar. Isso, E daí, então, no segundo ano da pandemia, que foi em 21, que foi a última edição, né, que nós realizamos, aí, então, assim, a gente fez a transmissão, tal, né? E também teve ali ao vivo, enfim, né? Teve, né? O pessoal ali na Casa da Cultura e a transmissão, né? Mas eu acho que isso acabou impactando, sabe, o festival. A gente, depois disso, a gente teve alguma dificuldade para captar, né? No ano seguinte. Depois, no outro ano, a gente tentou um edital que, na época, acho que era o FAC, ou era Paulo Gustavo já. Enfim, era um desses editais, né, nacionais e tal. E a gente entrou num edital tal desses aí, que tinha um espectro estadual, né, um alcance estadual, e a gente meio que contou meio certo, assim, que ia rolar. Só que a gente não sabia que ia ter tanta gente entrando com propostas de festivais. Aumentou, assim. Uma concorrência, assim, sabe? Tinha festivais lá que a gente nunca tinha ouvido falar, que foram contemplados, e o nosso não,
sabe? Até a gente ficou meio Aham, chocado. sim. Como assim, né? Pô, a gente tem uma história já de Sim, 8 edições. já tem uma tradição, né? Tem uma tradição. Já tem uma marca. Assim. Isso, e a gente acabou não sendo contemplado, sabe? Então, isso, a gente meio que desanimou um pouco ali. Né? Uhum. E de lá para cá, a gente tá nessa, assim, quer dizer, a gente, né? Infelizmente, perdemos o Troian, querido, né? Sim. O ano passado. Mas é uma ideia que está ainda no ar, né? Assim, Tem perspectiva de volta, assim. Tem. O site continua ativo. Uhum. Nós temos temos o nosso canal no YouTube lá com dezenas de obras, né, expostas, né? A ideia está viva, né? Assim, a gente está agora, eu estou repensando como retomar isso, como viabilizar isso de uma outra forma, né? E vamos ver o que E como é que nos aguarda. tu avalia o impacto desse festival? Tu chegou a ver uma evolução até dos trabalhos que... Olha, eu posso te dizer assim com bastante garantia assim que foi muito importante para muita gente, sabe? A gente recebeu muitos feedbacks assim, sabe, de pessoas dizendo: "Puxa, que legal, que importante que vocês fizeram. Nossa, a gente foi premiado, isso contou para o nosso currículo, isso somou, isso, sabe, isso nos incentivou Claro, a sim. seguir". Então a gente viu que teve um impacto assim na cadeia produtiva, sabe? O pessoal que produz aqui saber que tem um festival aqui, que as pessoas vão poder consumir também, já te abre a cabeça, já te abre a perspectiva de... Não, e por ser um festival competitivo também faz com que as pessoas se puxem, sim, né? sim, No sim. sentido de... Não, quero ganhar. De maximizar, né, a sim. produção, dar o melhor em termos de equipamento, em termos de produção, né? Sabe? Então, acho que sim, acho que foi super importante, assim, sabe? Para a região aqui, né? Para Caxias e para a região, sabe? Sim. E até para fora, assim, da região, poderia se dizer, né? Sim, pro estado como um todo, né? Porque o estado todo precisa desse não só, óbvio espaço, que, né? precisa de festivais em geral, Isso. né? É importante, né? Porque, como eu falei no começo, né? O Gramado tem um foco muito mais assim voltado para produções de grande porte, sabe? E a competição que tem ali para curtas-metragens, eu vou te dizer, eu critico assim abertamente, assim, eu acho que tem um viés muito claro, assim, sabe? A gente vê muita repetição de nomes, sabe? Sim. Tem a impressão que dá é que é sempre os mesmos produtores, as mesmas produtoras que são contemplados, assim. Mas será que não entra em alguma espécie de vício, digamos assim, como eles já trabalham mais, eles têm mais experiência, o produto... Pode ser, sabe? Pode ser, assim, tem isso, tem questões ideológicas também, sabe? Tem um viés muito claro ideológico, assim, então você apresenta alguma coisa que escapa disso, que foge, que tem uma abordagem diferente, já também não é tão privilegiado, sabe? Sim, vai ver, não? Mas ainda que tem, por exemplo, o Fantaspoa, que permite entrar um outro segmento de filme. Tem esses festivais, assim, mais fechados em gêneros, né? Isso. Que eu acho fantástico também, né? Esse Fantaspo, por exemplo, é né? Eu acho um baita. Sim, cresceu festival, bastante, sim, né? Nossa. Sim. Mas, assim, festivais mais abertos, assim, onde não existe um indicativo claro, né? De gênero, eu acho que acaba pegando um pouco para esse lado, assim, sabe? Da ideológica, assim, sabe? Uma coisa que me incomoda um pouco dos festivais é que às vezes parece que fica da gente pra gente, entendeu? Dos produtores para os produtores. Exatamente. E acaba não chegando no público, né? Exatamente. Isso é uma preocupação que eu sempre tive de pensar as minhas obras pro público. Você nunca vai me ver assim dizendo: "Ah, nossa, eu estou preocupado com a crítica". Cara, não que a crítica não tenha seu valor, claro, óbvio, né? que tem, Sim. sabe? Mas, assim, eu vejo muito isso que você comentou agora, assim, né? Sabe? Tem muita gente que produz voltado só para a bolha, para sua bolha ali, né? Ah, minha bolha é essa aqui, ó. O meu segmento é esse segmento pequeno aqui, ó. Sim, para ser aprovado no festival, eu quase, quero ser aprovado ou no festival, ou eu quero ser aprovado por esse segmento aqui. Eu não estou preocupado em ter um produto que seja comercialmente viável, por exemplo. Acho que é aí que te emperra muito, né? Isso eu acho que é um problema até nacional, sabe? Sim. Nós temos aqui no Brasil, assim. Faz uma comparação, por exemplo, com a filmografia argentina. Nossa. Olha, cara, olha a diferença, velho. São filmes universais, sabe? Que você passa em qualquer lugar, tem um potencial extraordinário. Cinema argentino e música argentina eu sou maluco, assim. Sou muito aficionado, sabe? Mesmo? E sabe que pra mim foi muito de uma questão que eu fico pensando da distribuição mesmo, né? Porque foi numa viagem em 2018, que eu fui naquela sala de cinema, o Cine Galmon,
que é no centro de Buenos Aires, lá. Só passa filme nacional, com preço muito acessível. E eu, vou lá ver qualquer coisa que tá passando, sabe? E daí o filme nem era Tão bom assim. tão bom assim, sabe? Uhum. Mas, tipo, a sala tava cheia, Aham, as pessoas estavam tudo interagindo com a obra. aham. E eu fiquei assim, tá, por que a gente não faz um negócio assim, sabe? Pois é. E também foi ali, assim, na trilha tinha uma música lá do El Matô, Polícia Motorizado. Aham. Daí aquela trilha ficou na minha cabeça a viagem inteira, daí eu fui procurar a banda. Aí eu entrei num buraco, mas entende o poder daquela cultura? Foi tipo também a banda nacional que daí impulsionou o cinema que impulsionou a música Sim, que impulsionou sim. o cinema. Aham, E daí agora eu tô acompanhando quase tudo que sai, assim, né? aham. Mas aquela sala do cinema Galmon que ficou. Olha que importância que teve para ti. É. Né? Não, é super, sabe? Então, assim, eu vejo assim que existe essa de uma boa parte, né, dos produtores, assim, existe essa despreocupação com o mercado. Uhum. Né? Então, você tem, assim, a grosso modo, né, no Brasil você tem os filmes, as comédias, né, Sim. que são grandes produções com a galera da Globo, aquela coisa toda, né? Acho Tá, que beleza, nada contra. Até anunciaram, acho que se eu fosse você, 13, eu acho. Não, acho que já tá no 4, 5, Será? eu acho. Sim. Nós já estamos. Já tá passando, precisa de um reboot quase. Aham. Então você tem esse segmento assim das comédias que tem um grande investimento, né, de marketing e tal. E tudo bem, nada Tem contra, que ter, né? perfeito, tem que ter. E do outro lado, então você tem esses filmes de crítica social, claro que eles têm o espaço deles, né? Agora não pode ser monotemático. Uhum. Isso que me incomoda, sabe? Então, isso é uma coisa, por exemplo, que eu venho desenvolvendo, a gente não falou ainda sobre isso, né? Que eu tenho 3 roteiros prontos, sabe? De longa. Tá? Um se chama Piano Bar, que é o primeiro que eu fiz. Esse nem diria que está pronto, está 90% pronto, faltam uns acabamentos. Tá? Piano Bar é o álbum do Charlie Garcia. Pois é. Não sei se tem a ver, mas... Não tem nada a ver. Não tem Já nada me a veio ver. na cabeça. É uma história assim que tem um arco super longo, assim, sabe? Que envolve 2 musicistas jovens que têm um grande desapontamento na juventude, que vai ter repercussões lá 20 anos depois. É uma história que tem um arco muito bacana, uma história bem legal. Tem esse roteiro, tem um roteiro que se chama Amor de Lixo. Amor de Lixo. Amor de Lixo. Esse é sobre? É a história de tem 2 personagens protagonistas. É a história de um catador de lixo, que também é um artista plástico, e de uma confeiteira, uma mulher mais velha, né? Assim que ele, né? Ele é jovem, ela é mais velha, meia idade, que acabam se encontrando, né? E tendo uma relação, né, amorosa. E todas as dificuldades inerentes para essa relação, né? E para o desenvolvimento dele, principalmente, como por ser, né, uma pessoa numa condição mais inferior, né, socialmente, né? E o terceiro é justamente esse que eu tive, então, um projeto aprovado em 2022, né, pelo FAC Filme RS, que é o Angústia Inescapável. Então, é um trabalho que eu tive a oportunidade de ser, então, contemplado nesse edital, né? E aí nós fizemos todo um desenvolvimento desse roteiro, né? Eu fiz juntamente com o Ricardo Chiesi, que é um grande roteirista de São Paulo. Sim. E também professor, né? E doutor nessa foi um área, edital né? de roteiro ou... Esse foi um edital do FAC Filme RS em 2022 que havia várias categorias, né? Uma delas era desenvolvimento de projetos de longa-metragem, né? Sim, que legal. Então, além do roteiro, nós fizemos todo um projeto. Nós desenvolvemos toda a bíblia do filme, né? Com orçamentos, com projeto de fotografia, de arte, etc, etc, né? Então, esse projeto é o que está mais pronto, né? Para ser realizado. E é um thriller psicológico. Foge daquilo que a gente estava falando. Claro, exatamente isso. É o que eu venho dizendo, assim. Vamos trabalhar, gente, outras coisas, outros gêneros, sabe? Né? Então, esse projeto agora está inscrito no Frapa. Né? Estou aguardando agora para ver, né? Tomara, né? Sim, o Frapa, que é o Festival de Roteiro de Porto Alegre, Isso, só para quem está escutando. Isso, claro. E também é uma rodada de negócios, né? Então, ele está inscrito para essa rodada de negócios, justamente buscando parcerias para viabilizar o financiamento desse filme, né? Eu vejo que a gente tem que se posicionar. Tem cada diretor, cada roteirista, obviamente, tem suas causas, né? Claro, seus né? assuntos que eles querem, que eles fazem questão de trabalhar. Mas
vamos pensar um pouquinho também no mercado, né? Sabe? Vamos pensar num produto que seja atraente para as pessoas. Não adianta eu só fazer um filme porque eu quero lacrar, né? Porque eu Sim. quero dar sabe? Mostrar virtude. Não. Você até pode, mas você tem que fazer uma coisa. Se não for atraente para o público, se não tiver um roteiro bem desenvolvido, uma história que toque as pessoas, esquece, cara. Uhum. Sabe? Vai ficar lá na prateleira, lá, sabe? Então é Sim, isso, né? Vai fazer o ciclo, né? Vai rodar no festival, aí vai o pessoal que frequenta festival Isso. assistir. Isso. E fica por isso mesmo. Pois é, essa coisa da distribuição. Esses tempos que eu descobri que tem o Soulflix, não sei se tu Eu ouvi falar já. já ouviu falar, que Sim. é o streaming do Rio Grande do Sul, assim, né? Aham. Mas eu achei estranho, assim, que me apareceu, tipo, foi no anúncio do Instagram, assim. Tá, foi o algoritmo que me entregou, Uhum. né? Mas eu fiquei assim, tá, mas como é que eu não tinha ouvido falar? Daí eu resolvi, vou assinar, ver qual é que é. E tá bem interessante, assim. Uhum. Tem os... Eu vi uma série, Os Bolicheiros, que acho que é até com... Que tem o João França, Olha. tem o Thiago Prade, tem o Bruno Polidoro, que fez a foto. Uhum. Do Boca Migoto. Ah, sim, do Boca Migoto. É bem interessante a série, assim. E tem várias coisas. Mas eu fiquei pensando nesse canal de distribuição, né? O que tu pensa sobre esses Eu acho que streams locais, assim? eu acho que a distribuição é certamente, assim, o calcanhar de Aquiles, assim, da gente, né? Sabe? Porque, primeiro por uma questão lógica, né? Hoje em dia você tem tanta produção. Hoje em dia as pessoas têm acesso à produção mundial. Claro. Não é isso? A gente acaba concorrendo com o mundo inteiro, literalmente, né? Literalmente, né? Então você pega aí qualquer desses streamings aí, olha a quantidade de opções, né? Então tem essa primeira dificuldade inicial, né? E a gente não tem tantas distribuidoras assim no país, né? Mas eu acho que a gente tem que desenvolver aqui na Serra, e isso é um trabalho que está começando a ser feito, inclusive está rolando, né? O ecossistema, né? Da montanha, da sim. montanha ali, que eu tô, assim, nossa, eu tô apoiando, assim, ao máximo eles, porque eu acho que foi uma iniciativa ótima. Eu tô adorando as oficinas. Né? Pois é, né? E é uma... Talvez seja por ali que a gente vai desenvolver, sabe? Um cluster aqui de produção aqui na região, né? A gente já tem muitos profissionais, a gente já tem equipamento de qualidade, né? Sim. Ou quando não tem acesso muito fácil para equipamento top. A gente tem muita mão de obra boa aqui, né? E sem falar nas locações que, meu Deus, né? A gente tem um tesouro, assim, né? Tesouro ainda intocado, praticamente, né? Então, eu acho que a gente tem que desenvolver essas parcerias para alavancar essa distribuição, sabe? Do que é feito aqui, ou pelo menos do que uma parte do que é feito aqui, sabe? Para chegar em mais gente, né? Eu vejo assim, né? Eu acho que talvez seja o passo que esteja faltando, mas vamos torcer que o próprio ecossistema aí, né, nos ajude Quem sabe sai um ecossistema Flix, né? Sei lá. Dá para fazer. O que eu tenho notado, eu tenho acompanhado muito, que eu entrei numa pira de novo desses tokusatsu, sabe? Dessas produção de herói japonês, assim. Ah, certo. Essas coisas antigas, mas eles ainda estão fazendo, né? Certo. Mas tem me chamado a atenção que a distribuidora principal aqui no Brasil, que é a Tokusatsu, né? E ela distribui desde sempre. E eles estão agora botando as séries no YouTube. Mas não de graça. Sim, o YouTube pago. No YouTube pago, tipo, tu paga uma mensalidade direto para distribuidora. Ah, interessante. Por exemplo. E daí me chamou muita atenção esse modelo de distribuição. E agora até a empresa lá que faz o Ultraman, que ainda estão fazendo o Ultraman. Sério? Sim. Cara, o Ultraman é da minha infância. Ultraman saiu uma série nova, acho que Meu até Deus. esse mês. Sério? E eles estão passando simultâneo no YouTube. É mesmo, né? Pô, me passa o link. Te passo o link. E eu acho tão legal que eles estão mantendo fazer a maquete, o cara vestido emborrachado. No mesmo esquema? Mesmo esquema. Putz, cara. Que legal. Eles incluem um pouco de CG, assim, mas eles mantiveram... Eu acho um charme, assim. Sim. Tem ainda mais nessa coisa de explodindo de IA aqui pra cá, não sei o quê. Eles, não, vamos fazer
Dos moldes antigos. Na maquetinha explodindo as coisas. Que massa, olha só. E eles estão distribuindo por YouTube, Aham, lançamento simultâneo com o Japão. aham. Claro que eles botam um monte de anúncio lá pra vender Sim. as coisas deles lá. Faz parte, né? Mas não tá entrando em Netflix, não Uhum. tá entrando em Prime. É a própria produtora, na verdade, fazendo a distribuição, Sim, né? praticamente direto, então. Direto. É, né, cobra aquela... E nem deve ser muito caro, né? O Ultraman não estão cobrando, na verdade. Ah, não estão cobrando? Não estão cobrando. Olha só. Acho que eles tiram com a marca, Aham, com o próprio anúncio do YouTube, né? aham, sim, sim. Sim, porque deve ter milhões, né, de views. Né? É que na verdade aquelas séries são, tipo, série pra vender brinquedo, né? Ah, sim, Né? sim, Então sim. eles tiram nessas coisas. Tem isso, né? O que conta é o merchandising. Exato. Tá certo, Até hoje, né? tá certo. Mas eu não sei, eu não cheguei a nenhuma conclusão nessa história de distribuição, mas eu fico pensando muito nisso, sabe? Cara, mas é isso, sabe? Eu acho que é uma soma dessas coisas, né? Assim, a gente ter essa competição feroz, né? Um pouco também é porque talvez tem muita produção local ainda não atinge, né? Esse padrão De esse padrão qualidade, de né? qualidade que as pessoas já estão ficando acostumadas, né? Porque A exigência normal. do público aumentou também, né? Com certeza, né? Com certeza. E outra, né? Óbvio que você vai ter produtos, Rodrigo, assim, que vão ser já na sua concepção, vão ser produtos de alcance local. Uhum. Outros vão ser regional, outros vão ser estadual, outros vão ser nacional, outros vão ser internacional. Isso é normal também, né? Uhum. Por exemplo, eu fiz um documentário aqui chamado O Guardador de Histórias, João Espadari Adami, Uhum. que é a história de uma figura Bem local, né? local, que é o João Espadari Adami, mas que tem uma história magnífica de vida, sabe? Eu fiquei encantado quando fui ver, né? Porque a gente sabia o nome, né? Pelo Sim. Arquivo Histórico Sim, Municipal João Espadari Adami. Tá, mas Quem é? quem é? A gente passa nas ruas, nos É. lugares, não sabe quem é. Exatamente, né? E quando eu fui ver quem era o personagem, eu me encantei pelo personagem, sabe? Uma figura, assim, maravilhosa que a gente teve aqui em Caxias, né? Que era um historiador diletante, né? Que passou a vida dele fazendo registros sobre a história de Caxias, fazendo pesquisas, tudo no amor. Olha só. Ele era alfaiate, ele era barbeiro, que eram profissões muito Juntas, comuns, né? assim. E que muitas vezes estavam juntas, né? Naquela época. E ele tinha essas profissões, mas ele tinha essa atividade diletante de atuar como historiador. E tanto que, nossa, a obra dele, sim, serviu de base para inúmeros estudos, assim, de historiadores profissionais, daí, Sim. né? Então, assim, fazer esse documentário, assim, foi um prazer, sabe? Foi uma descoberta e um prazer enorme. Mas é óbvio que, por ser um personagem local, é difícil ele ter uma obra ter um alcance Vai assim, né? ressoar com as outras pessoas. né? O pessoal lá do Nordeste vai assistir, sabe? Sim. É muito improvável que isso vá acontecer, né? Mas é importante fazer um trabalho desse, porque ali Pra tem... comunidade local mesmo. Exato, tem a história dele, tem as histórias que circundam a história dele, né? É um retrato lá do início do século passado, como as coisas funcionavam. Então, assim, as pessoas que assistem, elas, nossa, ficam encantadas. Por quê? Porque olha o que está sendo trazido, né, à tona através dessa obra, sabe? E ficou lá, é um trabalho que está lá, tá no YouTube, claro, no meu canal, mas também está como uma obra, assim, permanente do arquivo, né? Que Então, de vez em legal. quando rola... Você roda alguma sessão, assim? rola uma sessão, rola uma atividade específica lá, sabe? Então, a gente tem que ter essa noção Tem um também, valor né? educacional também. pra Educacional, exatamente. A história da cidade, né? Aham. E... Deixa eu ver o que mais que eu tenho anotado aqui. E... A diferença do mercado audiovisual assim, de Caxias, assim, quando tu começou e como tá agora? Como é que tu... Eu acho Como é que tu vê, assim? Não, acho que mudou bastante, assim. Primeiro pela quantidade, né? Eu acho que tinha muito menos pessoas ligadas a essa área, produtoras. Hoje tem muita gente trabalhando com isso, né? E como você disse, assim, eu acho que a exigência aumentou, né? E as pessoas também tiveram que buscar, né, conhecimento técnico, né? Conhecimento teórico para se desenvolverem na área, sabe? Então, acho que a gente está vivendo um momento muito bom. Assim, eu acho que, sabe... Bom,
publicidade, não precisa nem dizer, né? Assim, Claro. o que tem de produtoras fazendo publicidade, né? O que eu escolhi fazer, que foi trabalhar com arte e cultura, ainda tem um longo caminho pela frente, assim, Uhum. né? Eu acho que a gente tem ainda que se organizar melhor para realmente criar esse cluster de produção aqui, né? A gente está sempre envolvido com produções maiores, né? Inclusive, em 2016, se eu não me engano, em 2016, eu participei da criação da Caxias Film Commission. Ah, teve uma Film Commission? Sim, teve, no último Pô, ano tá até com vergonha de dizer que não tava sabendo. Não, mas é que durou pouco, Ah, é? Rodrigo. Em 2016, ali no último ano da administração do Barbosa Velho, tinha ali a secretária de turismo, né? E a gente elaborou uma história ali que seria a Caxias Film Commission, Uhum. tá? Que era justamente para... Porque, veja bem, olha como as coisas se encaixam, né? O Cineser estava naquela ascendente, Sim. o UX estava em vias de abrir o curso de produção audiovisual. Uhum. Então, a gente vinha nessa ascendente, né? Para aumentar essa produção em Caxias e trazer grandes produções para Caxias. Então, assim, cairia como uma luva para a cidade aquilo. Sim, faz todo sentido. Né? Faz todo sentido. Só que e a coisa estava sendo organizada, já tinha um site e tal. No ano seguinte, houve a troca de governo, parou tudo, cara. É que sabe? entrou guerra daí. Entrou guerra, E aí parou tudo, sabe? Então foi uma pena, assim, foi um retrocesso nesse sentido, né? Mas agora está começando a haver um movimento aí também para tentar recuperar isso, sabe? E de repente viabilizar de novo essa Film Commission, né? Que também a cidade passou por uns momentos difíceis nesse Claro, sentido, né? sim, Teve sim. esse período guerra. Sim, Aí, depois veio a pandemia. Sim, sim. Agora que está reativando as coisas, né? Exatamente. Mas é uma coisa que tem que ser feita, né? Sabe? Tem que ser feita. Então a gente vê aí, né? Olha quantas produções de tamanho nacional vieram aí para Garibaldi, para Carlos Barbosa, para Bento. Será que Caxias é tão ruim assim? Deveria ser um polo de referência até, Pois né? né, cara? Sabe? Então, Eu não sei, tem uma coisa que eu acho que às vezes trava. Se tu tiver, talvez, o contato, pode me passar, assim, mas uma coisa que eu acho que atrapalha, que não tem, é aluguel de equipamento. Aham. Mas eu digo assim, não alugar câmera, Uhum. mas alugar... eu preciso um HMI para filmar uma externa, Certo. sabe? Sim. Eu, pelo menos, não achei. Eu tenho os contatos de Canoas, eu sei da pessoal de Porto Alegre, Naimar, essas Sim, sim. essas Local, coisas assim. né? Mas para dar um up na fotografia Sim. de vídeo, de filme, assim, me parece que não tem. não tem, assim. Não tem, não. Já teve por um período curto, mas não, digamos assim, não se consolidou. Sim. Tá. Então, talvez não tinha demanda Talvez necessária, porque não assim. tivesse a demanda necessária, não se consolidou. Mas eu acho que não é essa questão, sabe? Eu acho que a questão mesmo é a gente começar a estabelecer essas parcerias, eu acho. Sabe? O pessoal de... Porque assim, por que eles vão repetidamente para Carlos Barbosa ou para Garibaldi? Porque eles sabem que lá tem um suporte, Uhum. né? Eles têm o suporte do poder público ali. Tem empresas que colaboram de uma forma ou de outra e que acabam se envolvendo com essas produções, né? Uhum. Eu me lembro que na década de 90, por exemplo, a gente teve aquela exceção, grande exceção, que foi o Quatrilho. Nossa, o Quatrilho é fantástico. Cara, o Quatrilho mexeu com a cidade aqui. Na época, meu pai trabalhava numa empresa de alimentação Uhum. e essa empresa acabou fornecendo, né? Isso Sim. que não tinha filme comigo, não tinha nada, Sim, tá? mas fez o catering lá. Fazia o catering lá para produção, sabe? Então, meu pai conhecia o diretor. Bom, tanto que ele dizia, não, o produtor lá, ele chamava pelo nome. Assim. Sim, o amigão. O cara aqui. Só que na época eu nem sonhava em nem trabalhar tava com pensando cinema. nisso. Se eu tivesse Sim. sonhado, talvez eu tivesse, né, me aproximado até, né? Mas Nossa, assim. mas o Quatrilho é surreal. É bem aquilo que tu fala. Tem aquela paisagem que a gente tem, né? Não, e olha que filme que. A história. Olha a repercussão, né, Rodrigo? Assim, uma história daqui, do Pozo Zenato, um escritor daqui, né? Que foi gravado aqui, foi produzido aqui. Pô, chegou ao Oscar, cara.
Quer dizer, é impossível fazer? Não, né, gente? Já Não foi é. feito, né? Já foi feito. Então, por que a gente não continua indo atrás dessas parcerias, né? De buscar essas produtoras grandes para vir para cá e também de incentivar os que estão tentando fazer daqui, né? A fechar essas parcerias, né? É que não existe ainda, pelo menos, né? Não existe essa ideia, né? De que a indústria do cinema é uma indústria. Sim. Esse é o grande problema. Viram... é meio hobby. O pessoal ainda tem aquela ideia assim, um passatempo, um hobby, que bacana. Tu faz filme, que Sim. bacana, né? Sim. Cara, é uma indústria como outra qualquer. Aliás, é uma das indústrias que mais cresce no mundo. É mais rentável, né? E uma das mais rentáveis, exatamente, sabe? Então, assim, é uma oportunidade que a gente tem e que a gente está deixando passar, sabe? Então, por isso que eu repito, né? Essa questão do ecossistema da montanha aí, tomara que seja uma alavanca assim, para a gente dar um salto adiante. Né? Eu acho que vai. Acho que só de reunir as pessoas por um tempo, assim, só para trocarem uma ideia, já fecha os contatos. Já é importante também. Já gera, não sei, ideias. Sim. Inclusive, uma dos próximos compromissos vai ser nessa linha, né? Vai ser eles estão fazendo aquele cadastramento de todo mundo. Não vai ter a ideia é ter uma reunião para desenvolver roteiros, uma coisa assim. Uma sala de roteiro, acho que. Uma sala de roteiros. Uma coisa assim, né? Tem uma coisa assim que vai rolar. Exatamente. E, na verdade, agora que tem esses 2 cursos de cinema na cidade. Isso. Também tá vindo uma galera que eu também não conheço, mas imagino que com novas ideias, que acho que vai ser muito bom também. Sim, sempre. Sempre, né? Eu acho importantíssimo isso. Uma das coisas só que eu ainda critico aqui, assim, em Caxias, em termos de produção local, eu acho que ainda falta, assim, um maior desenvolvimento de roteiro. De roteiro. Sabe? Eu acho. Eu acho, assim, que eu vejo... inclusive, eu via isso no Cine Serra, né? Assim, o pessoal, assim, não dá o devido valor, assim, de se realmente de estudar a questão da construção narrativa, sabe? Tanto que eu fiz agora há pouco essas oficinas aí, né? Sim, me chamou bastante atenção essas oficinas. Porque a gente precisa desenvolver essa questão, né? A base do cinema é o roteiro. Sim, é o primeiro passo. Claro, assim, né? é o primeiro passo. Dificilmente você vai ter um bom filme com um roteiro ruim, né? Às vezes até salva alguma coisa. Salva alguma a fotografia coisa, não tá tão legal. A atuação tá mais ou menos, mas a história me pegou, né? Quando a história é boa, como você disse agora, pode ser que a fotografia não seja tão legal, pode ser que a arte seja precária, mas você fisga o espectador. Quando o roteiro é ruim, não tem o que salve, cara. Sabe? O pessoal realmente não mergulha. Essas oficinas que tu montou, quais que eram os objetivos delas? Mas então, né, assim, eu já ao longo desse período, eu venho fazendo oficinas há muito tempo, assim, né? Já fiz em várias escolas, teve uma época que eu dei aula também, ensino médio, e daí, obviamente, trabalhava com isso, né? E sempre foi uma coisa que eu vi como uma área deficiente, assim, né? Eu acho que tem muito espaço para se desenvolver ainda nessa área. E aí, no passado, teve esse edital, né? Um edital complementar da Paulo Gustavo, que era voltado justamente para educação, né? Voltado para capacitação das pessoas da área do audiovisual, né? Então, eu pensei, bom, já que tem esse edital tão específico assim, vou entrar com um projeto, né? Eu convidei o Bruno Polidoro. O Bruno é sensacional. Não preciso nem comentar, né? Eu sou muito fã do Bruno. Assim. O Bruno é um diretor de foto extraordinário, né? E é caxiense aqui, né? Então, convidei ele para a gente fazer essa parceria, ou seja, eu da oficina de roteiro e ele de fotografia. Ele topou na hora, né? Aí o projeto foi contemplado, né? Obviamente tinha toda uma equipe ali, né? E como o edital ele exigia que tivesse esse foco maior assim nesses grupos chamados minoritários, então também a gente teve a preocupação de trazer para o projeto uma pessoa que tivesse um maior acesso a comunidades e tal, assim, que foi no caso do Chiquinho de Vilas, né? Todo mundo conhece o Chiquinho, né? Também que é uma figuraça, né? Um cara que
tem uma trajetória assim extraordinária e que tem, né, até por ele ser originário de uma comunidade assim mais humilde, ele tem esse acesso a essas comunidades, né? Ele fez esse meio de campo, né? Sim, sim. Para a gente chegar então em determinados grupos, né? Não só comunidades, mas grupos também, né? E poder atender então esses públicos distintos, sabe? Então foi isso, né? E agora a gente realizou ali em junho, né? Essas oficinas, tal. Cara, foi uma experiência muito, muito bonita, assim, muito bacana, sabe? Eu acho interessante isso também, porque agora também todo mundo tem uma câmera Aham. acessível, né? Sim, até no Ma- celular. Mas não necessariamente a educação para executar Isso. os projetos ou as ideias. Às vezes o pessoal tem as ideias, mas não sabe como Botar em prática, botar em né? prática, Como né? realizá-la, E né? ter essas oportunidades. Eu acho muito importante isso. Foi muito bacana, assim, cara, sabe? Até teve uma ou duas sessões, assim, que eu até fiquei um pouco chateado, porque eu achei que tinha pouca gente. Eu Sim. esperava mais, sabe? Uma procura maior até. Eu fiquei É. um pouco na dúvida se ela era focada mais para as comunidades, Sim, assim, ou se era aberto para um geral, sabe? Não, e eu vou te dizer, tá? Porque como a gente tinha essa obrigação de focar nessas comunidades, eu tenho, para mim, depois que aconteceu, assim, ficou muito claro para mim que houve um entendimento do público em geral que era para as comunidades. Eu fiquei com essa percepção. Você teve essa percepção. Então, eu acho que como você teve, muita gente teve, Eu sabe? fiquei um pouco confuso, tipo, que o nome era aberto, assim, Aham. mas me parecia que o foco era aquele, assim. É que existia até uma reserva de vagas, né? Uhum. Então, muita gente deixou de se inscrever, certamente, porque pensou, não, mas então, se é mais focado, assim, então vou deixar, não é o meu caso agora, sabe? Para não roubar o espaço de ninguém, Isso, né? Isso foi uma pena, assim, só isso que eu lamento, assim, que Uhum. teve algumas das oficinas que tinha, assim, um público pequeno, né? Mas teve outras que estavam lotadas, estavam cheias, enfim, né? Mas o mais importante foi isso, assim, a gente chegar em pessoas que nunca haviam tido contato, sabe? Uhum. Com essa coisa a parte conceitual, né, do desenvolvimento de um roteiro. Da onde é que vem todos os passos, Uhum. né? O que é uma narrativa, desenvolvimento de uma narrativa, gêneros, etc. Bom, foi até engraçado porque eu tinha já uma apresentação antiga, né, Uhum. prévia, e eu multipliquei ela por 5, assim, né? Porque afinal de contas, eram 8 horas, né? Sim, sim. Oficina. Então, tinha que ter É bem denso, Não, então. tinha que ter muito Aham. material, né? Aham. Então, além das atividades que eu propunha ali nas oficinas, eu sempre me garantia de ter, assim, material para sobrar, né? E, efetivamente, acabava sobrando. A gente não conseguia dar conta Sim. Se empolgou. do que tinha Aham. de conteúdo, sabe? Mas É que o roteiro é tão fértil, é muito assim. vasto. É muito tanta vasto. coisa. É muito vasto, E também pelo fato de ter as atividades práticas, Aham. né? Que, modéstia à parte, assim, foi o que mais me alegrou, assim, né? O que me deixou mais entusiasmado de ver, né, aquelas pessoas ali discutindo e falando sobre o personagem. Entra e um não, negócio, mas tu né? vê, porque então instigava uma coisa, então, não, mas então, ó, o prof falou tal coisa, então a gente tem que pensar isso, sabe? Aham. É fascinante ver como, quando as pessoas são estimuladas, como elas têm capacidade. Às vezes só falta isso, né? Às vezes falta o estímulo, cara, sabe? Falta o estímulo, falta chegar ali e dizer, olha aqui, ó, não quer fazer tal coisa aqui, olha o que você pode fazer, né? Então, assim, claro, nem todo mundo tem a mesma verve, a mesma capacidade criativa, é óbvio, mas ali claramente via ali naqueles grupos sempre tinha um, dois ou três que, sabe, Pegavam, assim. que eram muito ligeiros, cara, assim, que tinham o perfil, sabe, Uhum. para daqui a pouco trabalhar com isso. Sim. É impressionante. Vai ver essa fagulha já gera o próximo. Olha, tomara, Produtor assim, aí, a né? ideia, uma das ideias nossas foi, com certeza, assim, né? Tanto na questão do roteiro quanto da foto, óbvio, né? Uhum. Que as pessoas daqui a pouco despertam aí, né? Pô, vou trabalhar com foto, vou trabalhar com roteiro, né? Vou tentar ser um diretor mais adiante, né? Tomara. Já na próxima pode fazer um de áudio.
Para motivar a pessoa. Pois é, né? Vamos criar captadores de áudio. Captadores de áudio é o próximo passo. Precisa de captadores de áudio, urgente. É verdade, é verdade. Temos que pensar nisso também. E falando em áudio, como é que tá a carreira musical? Eu vi que tem uns projetos rolando aí. A música para mim sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. Muito presente, assim, sabe? Desde muito jovenzinho, assim, né? Adorava música, cantarolava, batucava, tal. Sabe? Aprendi a tocar muito cedo, bateria, depois aprendi violão, depois fui me envolvendo, né, desenvolvendo. E hoje em dia, embora a música não seja mais uma atividade assim primordial para mim, no sentido não é uma profissão, né? Eu não vivo disso. Sim. Mas eu procuro fazer, quando eu faço, procuro fazer sempre com nível profissional, né? Então, assim, faz 1 ano e pouco, né, que eu lancei juntamente com o Duda Goldani, que é um grande músico aqui de Caxias, né, guitarrista, professor. Nós lançamos, então, o duo, né, chamado Soul Memory, né, que é um duo, então, de músicas autorais, músicas minhas. Eu dei uma escutada. É? Eu não conhecia, confesso que eu não conhecia, mas eu já tô inscrito tudo. Ah, pô, legal, obrigado, valeu. Então, a gente começou a desenvolver esse trabalho ali, cara, na época do início da pandemia ali, um pouquinho antes da pandemia. E a gente vem produzindo aos poucos, assim, né? Eu vi que tem 3 clipes já lançados, assim. Não, eu digo, mas musicalmente falando, a gente vem produzindo aos poucos, assim. Então, a gente gravava, assim, quando tinha... como é que tá esse fim de semana? Tô liberado, beleza, vamos trabalhar. Beleza. A gente ficava lá uma tarde trabalhando no meu estúdio. Aí passava 15 dias, 1 mês, às vezes, 1 mês e meio. Vamos retomar? Vamos. Daí a gente fazia outra sessão. Então, a gente foi fazendo assim de uma forma artesanal, né? Já, como eu tenho um home studio em casa há muitos anos já, né? Então, a gente vai gravando lá, né? Vai arranjando, vai fazendo as músicas, vai produzindo as músicas lá. E o ano passado, então, a gente lançou então lançamos o duo, né? Efetivamente e tal. E até fizemos um evento ali no Quinta Estação, tal, foi muito legal. E daí lançamos sempre com essa ideia de, a cada lançamento, sempre já ter o clipe. Ah, isso é legal. Porque, cara, hoje em dia é aquela coisa, né, Rodrigo? Não tem mais como desvincular a música da imagem. Hoje em dia, já tem que pensar na campanha de TikTok junto, né? Cara, não tem jeito, sabe? Então, assim, agora a gente está, por exemplo, finalizando a 4ª música, né? São sempre singles, assim, né? Músicas separadas, assim, né? Isoladas, né? Então, a gente está finalizando a 4ª música. Obviamente, eu já estou bolando o clipe, né? E acredito que até o final desse mês, em meados de setembro, a gente vai lançar, então, esse 4º single, né? Ah, que legal. Então, a gente está indo assim, a gente não... Como eu disse, não é uma coisa que a gente tem uma expectativa de, nossa, temos que estourar, sabe? Mas estamos fazendo de uma forma profissional. Tem que fazer bem feito, né? Bem feito, assim, tanto a música quanto o vídeo, né? A imagem, nossa, nos clipes, né? E, cara, e as pessoas que vão conhecendo aos poucos, a gente tem tido um ótimo feedback, assim, sabe? Eu achei bem legal. Obrigado. E já tá em todas as plataformas, né? Eu vi no YouTube, mas tá em Spotify, Sim, tá em tudo, porque a gente procurou entrar numa plataforma de streaming, né, de áudio, né? Tem essas, como é que chama? Tem essas distribuidoras também, né, que fazem isso, né? No caso, a gente acabou fechando se inscrevendo numa distribuidora francesa. Olha só. E não, mas porque ela tem um alcance mundial, assim, né? Ela tem, ela joga a música tem streamings lá que eu nunca tinha ouvido falar. Sim. Lá no Japão, os caras colocam. Tem o próprio deles, assim. Então, por esse alcance, né? Claro, a gente está levando de boa, assim, né? Ainda não resolvemos, assim, fazer um investimento pesado nisso, né? Porque a ideia é, quando nós tivermos já um conjunto grande de músicas e clipes, aí a gente pretende, então, assim, fazer um trabalho mais concentrado de divulgação, começar a tocar, né? Montar um show, né? Então, isso é uma coisa que no médio prazo, a gente vai fazer, né? Pretende fazer. Então, mas por enquanto é produção, é criação e produção. Mas isso também dá uma liberdade por enquanto, né? Não certeza. Fica presa com expectativas, com... Sim, com certeza.
E também por quê, né? Porque como eu tenho esse foco central ali no audiovisual, nos filmes, que demandam, né? Muito tempo, muita atenção, né? Isso também, no momento, é o meu foco principal. E o Duda, ele tem outros trabalhos, né? Ele tem banda, ele tem uma banda que toca direto, né? A coletânea, banda cover, né? Sim. Ele toca com o André Rose, né? Que é outro grande artista aqui de Caxias, né? É acordeonista. Então, a gente tem essas atividades paralelas. Mas o Du tá indo, tá andando, tá seguindo, né? Mas não me parece assim que separa tanto assim a música do audiovisual, né? Porque até vendo teus filmes, sempre notei assim que tem um cuidado com som e trilha que não é tão comum de se ver, sabe? Tem, porque é intrínseco ao meu histórico, sabe? Né? Como eu tenho essa ligação tão forte com a música, eu não poderia ser desleixado com isso. Né? Seria até... Mas assim, no roteiro, tu já vai escrevendo e já vai pensando... Sim, se eu vou usar a trilha. Sim. Não necessariamente a criação da trilha, né? Às vezes a criação é depois, tal, né? Numa segunda fase, né? Mas já teve casos, por exemplo, de eu estar produzindo, tá produzindo, né, o curta, no caso, por enquanto, curtas, né, as obras ficcionais, e eu tá pensando na trilha, até porque eu tenho muita coisa composta, assim, né, então às vezes vou lá no meu arquivo. Sim. Eu preciso de um tema melancólico, não sei o quê. Mas já tem, assim. Já tem algumas coisas lá, né, então, assim, a grosso modo, né, compostas no violão, né, violão e voz. Só, uma ideia inicial. A ideia inicial, né. Mas tá ali, né? Tá ali, né? Então, às vezes, eu vou buscar, assim, nesse depositório, né? E, às vezes, não. Às vezes, você tem que criar realmente do zero, né? Por exemplo, agora, ano passado, eu lancei o Um Toque das Suas Teclas, né? Meu último trabalho ficcional. E, inclusive, a trilha eu compus, mas nós produzimos juntos, eu e o Duda, né? Então, foi super importante a participação dele como guitarrista e tal, né? E ali foi uma coisa assim, tinha um tema, eu tinha composto um tema, mas a execução acaba acrescentando elementos, né? Também tem um trabalho composicional mesmo na execução ali, na gravação, né, da coisa, né? Então foi muito importante assim a entrada dele ali nessa trilha, sabe? E a trilha, nossa, tem um papel importante assim no curta, porque tem momentos assim que ela dá todo o tom, né? Sim, da atmosfera inteira. A atmosfera, né? É super importante para gerar aquela atmosfera, né? Então, qual um outro projeto que tu tá trabalhando atualmente? Então, eu tô finalizando agora, estou na edição de um documentário, né, que se chama Menegatti, 70 anos de música. É um documentário financiado pela LIC Caxias, né, com apoio da Random Corp e da Metadados. E é um documentário que vai falar sobre a vida e a trajetória do Eduino Menegatti, que foi o criador do Itamone. Itamone? Itamone, você é bem jovem, talvez não tenha essa associação. Não conheço. Mas o Itamone foi, assim, durante décadas, a maior banda de baile, maior conjunto de baile aqui da cidade, da região, disparado, assim. Né? E ele tem uma história, assim, de vida extraordinária, o Eduino Menegatti. Então, nesse documentário, além de fazer um resgate, né, dessa história toda, do Eduino e do Itamone também, é um documentário que também, de certa forma, vai traçar assim, um pouco da história desse segmento da música, sabe? Porque a gente já teve momentos na história, principalmente ali anos 60 e 70, 80 também, em que havia uma demanda gigantesca por grupos de baile, conjuntos de baile, né? E isso foi diminuindo, Rodrigo. Foi entrando a música gravada. Claro, né? Por uma série de razões. Então, o documentário ele vai discutir essa temática, ele vai, de certa forma, ele vai explicar o que aconteceu. Né? É uma série de fatores, tá? Não é um fator. Eu não vou falar agora. Não vai dar spoiler. Não vou falar agora, porque senão, né, o pessoal não vai assistir. Vai entregar muito filme também não dá. Isso. Mas ele já tem data... Tá marcado já, né, o lançamento. Ah, que legal. Vai ser no Ordovaz no dia 11 de novembro. Ah, já tô lá. Pode marcar na agenda aí. 11 de novembro. 11 de novembro. Se eu não me engano, é uma quarta-feira. Ou terça ou quarta-feira, porque essas são as datas normais, geralmente né? Então, vai ser o lançamento lá, entrada franca. E aí o pessoal não dá para perder. Vai conhecer essa história. O pessoal aí que
que quer apoiar a produção, tem que ir lá assistir, né? Com certeza, com certeza. Eu meio que esse ano eu resolvi pegar assim, eu quero ver tudo que está sendo feito aqui, assim. Agora eu tô indo Legal. no Nordovaz, acho que toda semana quase, né? Legal, que legal. E para ver dessa questão de formação de público também. Aham. E sabe que tem uma coisa que está acontecendo bem legal agora, que fizeram um cineclube lá. Não sei se você ouviu falar do cineclube. Eu ouvi falar assim. Cineclube Manifesto. Ah, É uma gurizada aí que montou e tá com uma seleção de filmes muito boa. olha que bacana, cara. Até quero chamar eles pro podcast uma hora aqui, porque eu certeza. acho que eles estão fazendo um trabalho muito legal de formação de público. E eu já me peguei, assim, ouvindo as pessoas ali na sala, assim. Ah, nem sabia que tinha... Que a sala de cinema aqui estava aberta, assim, para as pessoas, e faz sessão gratuita. E tem me chamado muita atenção, assim, como tem coisa sendo produzida na cidade, que na verdade eu nem tinha tanta ideia, e eu imagino que as pessoas também não tenham, Sim. mas se faz muita coisa em Caxias. É. E às vezes não chega nas pessoas, É não verdade. sei se é das estratégias de comunicação, se é esses algoritmos malditos aí que tem hiperfoco e só mandam bobagem assim para as pessoas. Sim, sim. Não sei, pode ser várias coisas, Sim. mas até um dos objetivos aqui desse podcast é mostrar que se faz bastante coisa aqui na Não, é cidade. verdade. Com certeza. Com E às vezes a gente subestima, mas tem muita coisa acontecendo. Uma pergunta que eu tinha separado para fechar, Vai então, lá, vai lá. tu tem alguma dica para quem tá começando nessa área hoje, assim? No audiovisual, na música, cultura? Cara, no audiovisual especificamente, né, eu acho que em primeiro lugar é uma área que tem uma demanda muito grande, né, por profissionais. Acho que vai aumentar essa demanda. A gente nunca teve tanto vídeo e narrativas Porque, cara, ao nosso redor, né? é um retrato do nosso mundo hoje em dia, né? As pessoas estão todas conectadas e estão assistindo vídeos o tempo todo. Uhum. Até mais do que deveriam, vamos falar a verdade. É verdade. As pessoas estão deixando de ler para assistir, às vezes, um monte de porcaria, né? Uhum. Mas tem muita coisa boa para assistir Muito. também, né? Então, acho assim que é um campo que tem aí uma possibilidade assim de trabalho gigantesca. E principalmente, você vai concordar comigo, Uhum. nas áreas técnicas, Sim. né? Porque, assim, existe um certo glamour, assim, né? Que as pessoas acham, não, eu quero ser diretor, tal, né? Fica sentadinho na cadeirinha de diretor. Não, porque o só. diretor é que é o cara, o diretor que manda, tal. Só que, assim, o diretor, ele trabalha muito mais em menos projetos, Uhum. sabe? Às vezes tu quer fazer uma carreira, é melhor focar numa área técnica. Porque o diretor, às vezes, ele pega um projeto, até ele transformar aquele projeto, né, realizá-lo, finalizá-lo, tal, ele leva 1 ano, leva 2 anos. Uhum. Não. Enquanto que um profissional, um captador de áudio, um fotógrafo, um Faz vlogger... Faz quantos filmes por ano? Ele está sempre trabalhando. Ele vai de um set para outro. Uhum. Então, assim, no sentido profissional, é mais negócio você se profissionalizar numa área técnica do que numa área conceitual. Uhum. Tá? Então, acho que é isso. E, cara, na música, eu vou te dizer, assim, eu já passei por tantas etapas. Sim. A gente sabe como é difícil, né? Hoje, assim, sempre foi difícil, né? A música no sentido de acontecer, né? Uhum. Claro, se você quer tocar, se diverte tocando só, né? Fazendo show, monta uma banda cover, né? Uhum. Que você vai ter mercado sempre, né? Agora, a música autoral é muito complicado. E principalmente para quem não está dentro daqueles segmentos, aqueles gêneros, né? Que são considerados Os mais comerciais, rentáveis, assim. rentáveis, né? Então, assim, se você trabalha com música autoral e não está dentro desses gêneros, cara, é uma aposta, assim, né? Uhum. Assim, é muito difícil dizer que, eu dizer para alguém, vá por aí, assim, vá se é importante para Pra seu ti, coração, né? Assim, para sua alma. também não dá pra lutar contra isso, assim. né? Exatamente, é o que a gente faz, né? Nós tocamos... Nosso gênero é rock, pop rock, world music, é um fusion ali de elementos, né? Tem um pouco de eletrônico e tal. Sim, não vai entrar no Mas mainstream, assim. mas né? não é mainstream, não é mesmo.
né? Uhum. O rock não é mainstream há muito tempo. Imagina, né? E acho que não vai voltar tão cedo. Olha, até outro dia eu estava vendo uma entrevista de um cara que eu gosto muito, né? Um produtor americano, Uhum. que é o Rick Beato. Não sei Sim, se você conhece. E ele estava falando com um grande produtor de lá e o que foi dito é que há uma tendência muito grande nos Estados Unidos de voltar a country music, voltar a rock, porque meio que esgotou o mercado do pop, Olha só, né? sim. E do hip hop, que é o que domina lá, né? Uhum. O rap, enfim, Sim. o hip hop, enfim. Disse, segundo ele, esse cara, que é um cara da Sim. indústria, né? Ele disse que tem uma tendência muito grande de volta desses gêneros. Tomara! O que eu tô vendo é que tá começando a ter uma nostalgia com o rock dos anos 2000, assim, né? Tá fazendo aquele ciclo, assim. Pois é. Aí tá voltando esses pop punk, alguma coisa assim. Cara, então, existe essa coisa dos ciclos, né? Isso existe, né? A gente sabe, né? Então, assim, embora a gente não tenha essa preocupação, assim, de, né? Vamos estourar, vamos ficar famosos. Uhum. Mas se voltar um ciclo de rock, de pop rock, vai ser bom para nós também, óbvio, né? Claro. Então, acho que quanto mais variedade Mas eu acho que também. assim, o principal é faça o que lhe dá prazer, o que tem a ver com a sua verdade. Uhum. Né? Porque, assim, por exemplo, música é uma coisa que envolve tanto sentimento, né? Você tem que estar imbuído de fazer aquilo, tem que botar a alma ali, senão fica uma coisa horrível, fica uma coisa mecânica, né? Depois, aí a IA substitui, cara, né? exatamente. Eu jamais me colocaria numa situação de tocar um gênero que eu não gosto. Sabe? Eu estaria me agredindo fazendo aquilo, sabe? Respeito todo mundo, cada um no seu gênero, tudo certo. Mas eu vou tocar o que eu gosto. O que tem a ver com a minha verdade, né? Então, assim... Sim. Né? Então, é isso, né? Mas música sempre foi complicado, né? Sempre foi. Bom, então tá. Muito obrigado pela participação aqui. Acho que ficou excelente esse episódio. Foi muito bom conversar contigo. Tá legal. Obrigado, Rodrigo. Estamos aí. Próximo episódio, ainda não sei quando que vai sair, porque é sempre meio assim. Mas então tá. Muito obrigado. Legal. Sucesso pro podcast aí, tá? Vida longa. Vai. Estão lutando para isso. Com certeza. Valeu. Valeu.